Olá, alunos! Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando agora a nossa aula de Biologia e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre sistema respiratório humano. Vale ressaltar que já abordamos um pouco da temática fisiologia, que é o ramo da biologia que vai estudar os sistemas, do nosso corpo. Já falamos sobre o sistema digestório. Disse ali para vocês que ele é o responsável por estar fazendo a transformação do alimento que ingerimos em partículas menores para que seja absorvido ali pelas nossas células. Os nossos capilares sanguíneos vão capturar esses nutrientes, essas proteínas, depois de uma série de transformações que vai acontecendo ao longo desse percurso chamado digestão, e os nossos capilares sanguíneos vão absorver esses nutrientes e essas proteínas, esses hormônios, substâncias, e vão levar até as nossas células. Na respiração não é muito diferente, acontece praticamente neste mesmo formato, só que nós vamos trocar aqui o alimento pelo oxigênio. Então, a respiração nada mais é que as trocas gasosas que vai acontecer dentro dos nossos pulmões. O ar, que neste caso aqui é o oxigênio, vai entrar pelas nossas fossas nasais, vias nasais, e vai fazer todo este percurso até chegar nos nossos pulmões, onde vai ali ocorrer essas trocas gasosas chamadas de hematose, tá bom? Então vamos entender aqui como é que funciona essa anatomia do sistema respiratório, quais são os órgãos que vão participar do sistema respiratório. Só fazendo novamente aqui falando uma coisa importante, na nossa aula de sistema digestório eu disse para vocês que sistema vai ser aí a junção de órgãos que vão desempenhar uma mesma função dentro deste organismo. Então, o sistema respiratório aqui vai ser órgãos que vão estar desempenhando uma mesma função, tá? Ou seja, que função é essa? Função macro, respiração, fazer as trocas gasosas, Mas cada um aqui vai ter uma função específica dentro desse sistema, tá bom? E é isso que nós vamos entender. Numa outra aula nós vamos estar se aprofundando mais, como é que acontece as trocas gasosas, como é que é dividido esse pulmão, o nosso pulmão, os lobos, essas funções aí mais específicas. Porém, vamos analisar aqui hoje por cima, fazer esse resumão, essa revisão de como é que acontece esse processo aí da respiração pulmonar. Então, o sistema respiratório, qual é a principal função dele? Respiração pode ser interpretada como processo de trocas gasosas entre o organismo, a parte interna do nosso organismo, com o meio externo do nosso organismo. Então, precisamos inspirar o oxigênio e precisamos expirar o CO2. Como assim, professor? Precisamos fazer esse processo de inspirar oxigênio e expirar CO2. Durante o processo de inspiração, que é quando puxamos o ar para dentro do nosso corpo, esse processo é chamado de inspiração. Esse ar atmosférico que está entrando para dentro do nosso corpo é chamado de oxigênio. Esse oxigênio vai ser levado até as nossas células. Nossas células vão desempenhar ali uma função, algumas atividades com esse oxigênio. Posterior ter utilizado esse oxigênio, as nossas células mandam embora todo o oxigênio que foi utilizado, que vai ser agora chamado de CO2, o gás carbônico. O mesmo caminho que o oxigênio fez entrando pelas nossas fossas nasais até chegar às nossas células, o CO2 vai fazer o mesmo caminho de volta. Vai passar por esse caminho e retornar pelas nossas fossas nasais em um processo que nós vamos chamar de expiração. Então, a expiração vai ser chamada então de processo de inspirar o oxigênio e expirar o CO2, o gás carbônico, tá bom? Dessa forma, o termo respiração pode ser empregada basicamente nos níveis celular,
e orgânico. Por que os níveis celular e orgânico? Quando a gente fala de respiração em biologia, vamos entender aí dois processos. A respiração pulmonar, que é essa que nós estamos trabalhando hoje, né, esses processos aí de trocas gasosas, e a respiração celular, que é um outro processo que depois, né, numa outra aula, nós vamos trabalhar aí, que é o processo de produção de energia que nossas células desempenham. Então aqui, como vocês podem ver aí na imagem, está o sistema respiratório, né? Aqui está um organismo, um ser humano, e aqui a divisão, né, desse sistema respiratório, os órgãos que vão participar desse sistema respiratório. Como vocês podem ver, aqui está a cavidade nasal, as nossas fossas nasais, né? O nosso nariz, que é por onde a primeira entrada, a entrada principal desse ar, tanto para sair quanto para entrar. Esse ar vai descer, né? Vai passar aqui pela faringe, que não está nessa imagem aqui, mas que participa também, né? E vale ressaltar que a faringe, disse na nossa aula de sistema digestório, é um órgão que participa de dois sistemas ao mesmo tempo. Participa do sistema digestório e participa do sistema respiratório. O ar passa pela faringe, vai passar aqui pela traqueia, né, que também é um órgão que vai participar aqui do sistema. E antes da traqueia tem a laringe. Daqui a pouco nós vamos observar quais as funções de cada órgão desse, tá bom? E vai passar aqui para os brônquios, que é duas ramificações. Ele vai se ramificar, vai criar duas pontes, né? Isso aqui, como vocês podem ver, aqui é a traqueia, essa parte toda aqui é a traqueia. Aqui esses brônquios vão se ramificar, ou seja, vão criar duas ligas, né? Que nós vamos chamar de ramificações dos brônquios. Esses brônquios, eles vão continuar se ramificando, criando pequenas partículas ali também de brônquios, chamados de bronquíolos, que vão levar a ter os alvéolos pulmonares, tá bom? E aí o nosso pulmão vai ser composto aí por milhões de alvéolos, e esses alvéolos aí é quem vai fazer as trocas gasosas. Vale também salientar que no sistema respiratório nós vamos ter o auxílio aí, por exemplo, das costelas, que vai dar sustentação a esse pulmão. Uma pequena membrana que vai estar em volta do pulmão, chamada de pleura, que é a responsável por estar ali fazendo a ligação do pulmão com as nossas costelas, né? E abaixo desse pulmão nós vamos ter o diafragma, que vai fazer o processo de sustentação do mesmo e também ajudar no processo de inspirar e de expirar, que nós vamos entender daqui a pouco, tá bom? Então, a estrutura do sistema respiratório. Disse para vocês que as primeiras estruturas aí que vai captar esse oxigênio, né, vai ser a narina ou as fossas nasais. E qual é a função das nossas fossas nasais no sistema respiratório? Vamos lá. Primeira função, é ele que vai fazer o controle da entrada e da saída do ar. Então, todo o ar que entra passa pelas fossas nasais, ele que vai fazer esse controle. E todo o ar que sai também tem que passar pelas fossas nasais, é ele que vai fazer esse controle. Ao mesmo tempo que as nossas fossas nasais faz esse controle, ele vai fazer o quê? A regulamentação da temperatura. Ou seja, não sei se vocês já observaram, quando estamos respirando com muita frequência, se estamos num ambiente muito frio, é comum, quando fazermos o processo de inspiração, vamos ter a leve sensação de que o oxigênio que está entrando para dentro do nosso corpo está aquecido. A mesma coisa acontece ao inverso, né? Quando estamos num ambiente muito quente, observem que o ar, quando inspiramos, ele passa por uma regulamentação e fica um ar frio. Isso acontece justamente para que facilite as atividades e o trabalho de absorção deste oxigênio nas nossas células. Então, as nossas fossas nasais, elas vão fazer o quê? A regulamentação dessa temperatura. Se estamos num ambiente muito frio, ele vai regulamentar esse oxigênio para que ele se torne um oxigênio mais agradável, né? Mais quente. E se estamos num ambiente muito quente, ele vai regulamentar esse oxigênio para que se torne um oxigênio numa temperatura mais instável, mais fria, né? Para
que também facilite a absorção pelas nossas células. Então, ele faz esse controle aí, nessa regulamentação dessa temperatura, além de que, né, as nossas fossas nasais tem lá o nosso, é ele que vai captar odores, né, uma série de outras coisas aí que é função das nossas fossas nasais. Uma outra coisa é que as células que formam as nossas fossas nasais são chamadas de células epiteliais. E essas células, elas produzem cílios. E esses cílios, a principal função dele, observem que no interior aqui da nossa narina, tem diversos cílios que estão produzidos ali pelas células epiteliais. Esses cílios, a sua principal função é fazer o quê? O processo de filtrar o ar, né? Ele filtra esse oxigênio que está entrando. Ou seja, vai ficar ali, vai reter ali pequenas partículas, né, de poeira, de pólen, de diversas coisas, de bactérias, de vírus que estão tentando penetrar o nosso sistema respiratório através do oxigênio. Ele fica retido, né, fica filtrado, né, nesses cílios, e aí o ar vai continuar o seu caminho natural. Então essa também é uma função importante aí das nossas fossas nasais, além de regulamentar a temperatura, além de fazer esse controle do que entra e do que sai. Ele também produz as células epiteliais que formam as fossas nasais. Eles vão produzir cílios, e esses cílios produzem uma mucosa que vai reter todo invasor ou toda molécula que não faz parte ali do oxigênio que está tentando penetrar o nosso sistema respiratório, tá bom? Como vocês podem ver, aqui a imagem, então, né, o que eu estou dizendo para vocês, aqui a fossa nasal, né? O oxigênio ele vai entrar por aqui e vai descer, né, até a faringe, o outro órgão que nós vamos falar. E aqui, olha os cílios que eu acabei de dizer para vocês, né? As células epiteliais que formam as nossas fossas nasais e que produzem esses cílios, e que esses cílios simultaneamente produzem uma mucosa que vai reter aí todo o organismo que não faz parte desse processo, né, desse oxigênio que está tentando penetrar o sistema respiratório. Aqui também é uma imagem, né, mais de frente de como é que é organizada essa fossa nasal aqui. O segundo órgão que participa desse sistema respiratório, deixa eu só adiantar aqui, é a faringe, né? A faringe ele é um órgão que está presente tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório. E qual é a sua principal função? Lá na aula de sistema digestório, falamos que a função da faringe é fazer o desvio de caminho, né? Numa linguagem bem mais simples, é ele que vai fazer o desvio de caminho. Ou seja, quando estamos comendo algo e que ingerimos, essa faringe ela se fecha para o sistema respiratório e fica aberta, né? Fica aberta ali o caminho para o sistema digestório. E aí o alimento passa sem nenhum tipo de problema. A mesma coisa acontece quando estamos respirando. Essa faringe ela se fecha para o sistema digestório e fica aberta para o sistema respiratório. E aí o oxigênio entra com uma facilidade normal, por conta que ela está aberta ali, o caminho está aberto, né? Então é o divisor de caminho, né? O desvio de caminho é uma linguagem bem mais simples, é a função da faringe. Uma outra coisa importante é que às vezes essa faringe, quando estamos, por exemplo, nos alimentando, né? É comum acontecer isso. A faringe ela não consegue se fechar para o sistema respiratório, aí ela fica aberta. E o que é que acontece? O indivíduo fica com um tipo de retenção ali naquele local. Ficou um tipo de comida, né? Algo ali preso, que ela não conseguiu desviar o caminho. E aí a pessoa fica, a pessoa fica engasgada, né? Aquele famoso engasgo aí que a pessoa fica. Essa retenção, né? O ar não consegue passar. Algumas pessoas utilizam a manobra de Heimlich. O que é a manobra de Heimlich? Fazer aquele processo, né? Uma pessoa vir por trás do outro ali e colocar suas mãos assim e fazer esse impulso, né, para cima, para que todo o resíduo, qualquer molécula que esteja ali naquele local, impedindo a passagem do oxigênio, venha a sair. Então é comum
né, as pessoas fazerem isso aí. Claro, né, com todo cuidado por conta de uma série de fatores. Eu já expliquei em uma ocasião em uma de nossas aulas que tem que se ter esse cuidado, porque quando a pessoa está perante uma pessoa engasgada, né, com algum tipo de molécula ali, enfim, ficamos muito nervosos, e aí o que é que acontece? Nosso sistema cardiovascular libera muita substância, aí ficamos com uma força tremenda. E o que é que vai acontecer? É comum as pessoas baterem aqui, né, nas costas, para que aquilo que está impedindo a passagem do oxigênio saia. Não é aconselhado fazer isso, justamente por conta, né, que quando estamos perante uma situação dessa, ficamos nervosos, produzimos muita substância, o nosso corpo fica muito forte, e aí é comum a pessoa, por exemplo, dar um murro aqui, né, nas costas do outro, e aí machucar, criar um tipo de complicação mais severa. Então, o ideal é fazer a manobra de Heimlich, não funcionando, levar essa pessoa a ter um pronto-socorro, tá bom? Então a faringe, a sua principal função é justamente fazer esse desvio de caminho. E a laringe é esse órgão que vai estar abaixo da faringe, né? Entre a faringe e a traqueia. E sua função, ela tem a epiglote, né, que faz o bloqueio da entrada de alimentos do sistema respiratório. E também ela é a responsável por armazenar aí as pregas vocais, né? Ela que armazena nossas pregas vocais. E o que são as pregas vocais? É ela que vai dar fazer o processo de fonação, né? Que vai sair esse som, o som que produzimos. Quando o oxigênio, ou quando o ar, ele entra e ele sai, né? E ele passa por essas pregas vocais, elas vão criar ali vibrações. E essas vibrações, elas saem para fora, né, do nosso sistema respiratório, e causa aí esse som, né, o que provoca esse som, o som que produzimos. É justamente quando a passagem do ar passa ali por nossas pregas vocais e cria essas vibrações. A traqueia é um outro órgão que é formada por anéis cartilaginosos. E é uma cartilagem, né, na verdade, que forma a traqueia. Aqui na imagem vocês podem ver. E a traqueia, ela é responsável pela passagem do ar. E ela vai retirar, no seu interior ali, tem diversas células epiteliais, tá? Que são células que produzem um tipo de muco, cílios, e esses cílios produzem um muco que vão reter ali as demais substâncias que as fossas nasais não conseguiram, tá? É bom salientar aqui que nem tudo as nossas fossas nasais vai conseguir reter. Uma grande porcentagem entra pelo nosso sistema respiratório e vai ficar retido na traqueia, né? Então a traqueia aí é o responsável por tirar, né, essas impurezas que ainda estão aderidas a esse oxigênio e remove através do muco. É por isso que é comum, às vezes, juntar uma certa mucosa. A gente sente uma mucosa aqui no interior aqui da nossa caixa torácica, e é justamente aí nós jogamos fora. Essa mucosa vai se aglomerando devido às constantes moléculas ou impurezas que estavam presentes naquele oxigênio. A nossa traqueia produz esse muco, eliminando, excretando aí toda a impureza que estava presente, tá bom? Através dessa mucosa. Os brônquios e os bronquíolos. Vamos lá. Observe, aqui nós temos a traqueia, que é formada por uma cartilagem, né? E aqui nós vamos ter os brônquios. Os brônquios, pessoal, ele vai vir aqui pela traqueia, ele vai se ramificar aqui, ou seja, ele vai criar dois caminhos, né? E esses dois caminhos aqui vão continuar se ramificando, observem. E esse processo aqui nós vamos chamar de brônquios, e essas pequenas ramificações aqui, né, que vêm pelos brônquios, tanto direito quanto esquerdo, nós vamos chamar de bronquíolos. Cada um, né, vai exercer aí uma função específica, tá?
Os bronquíolos vão ser ramificações que vão terminar nos alvéolos pulmonares. Então o oxigênio vai vir aqui, ó, já passou pela laringe, pelas cordas vocais, passa pela traqueia. A traqueia vai reter ali o restante dessas impurezas que estavam presentes no oxigênio. Aí esse oxigênio ele vai vir aqui, ele vai ter essas duas opções, tanto pelo brônquio direito quanto pelo brônquio esquerdo. E aí o oxigênio vai continuar se ramificando ali, né, por esses caminhos aí chamados de bronquíolos. Então essa vai ser a passagem aí do oxigênio. Vale salientar que assim como na traqueia e assim como nas nossas fossas nasais, os nossos bronquíolos, que são essas ramificações, eles também têm a função de filtrar o ar. Então eles vão continuar retendo impureza, vão continuar, porque a olho nu a gente não percebe, mas o oxigênio que inspiramos vai ter aí diversas impurezas, né? De vírus, de bactérias, de diversas substâncias que estão soltas no ar e que quando inspiramos, sem perceber, né, elas entram. Então elas vão ficar uma parte retida nas fossas nasais, uma outra retida na traqueia e o restante vai ficar aqui filtrado, né, nos brônquios e nos bronquíolos. E esses brônquios e esses bronquíolos também continuam produzindo a mucosa. É por isso que é constante, por mais que não estejamos aí, né, com nenhum tipo de inflamação, estarmos eliminando uma certa secreção mucosa, né, por conta que vai se aglomerando ali, vai juntando, né, com o passar do tempo, essas substâncias e nesse local, né? E aí o nosso sistema respiratório vai tendo aí que eliminar. E aí vai produzindo esse muco e vai eliminando com muita frequência, né, essas substâncias indesejáveis. Então aqui, né, a imagem, como vocês podem ver, da laringe, da traqueia, do brônquio e dos bronquíolos, tá? Aqui são os brônquios são as ramificações, as duas. A traqueia desce, aí quando chega lá, ela faz isso aqui. Se ramifica em dois caminhos e aí vai continuar se ramificando em caminhos menores, chamados de bronquíolos, tá bom? Vamos para o próximo, que assim, uma coisa importante é que existe duas doenças aí que está ligada aos bronquíolos, né? Que é a asma e a bronquite. Eu, por exemplo, sou asmático, tenho asma e às vezes sofro com esse problema, né? Falta oxigênio nos nossos pulmões, no nosso pulmão, e aí gera uma série de complicações. E qual é a diferença da asma e da bronquite? Diz para vocês que as duas estão ligadas aí a esses dois órgãos justamente. A asma é quando tu vai ter ali um pequeno fechamento nesses bronquíolos e vai impedir, ou nesses brônquios, tá? Também pode ser, e vai impedir a passagem desse oxigênio. Ele tem uma inflamação, uma pequena inflamação ali, rápida, né? Ou uma inflamação constante ali durante semanas ou dias, e que está impedindo ali com muita frequência a passagem do ar, do oxigênio. E aí a pessoa falta o oxigênio, aí tem que fazer a inalação de algum tipo de substância para que diminua a inflamação nos brônquios e nos bronquíolos, para que a passagem do ar continue, né, acontecendo. A bronquite, por sua vez, já é um problema crônico, que ele vai, essa inflamação ou essa falta, esse mau desempenho na passagem do ar vai ser algo mais constante e duradouro, né? A asma, por exemplo, é um problema que ela costuma aí durar horas, né? Estourado aí semanas, né? A pessoa fica ali com crise asmática. Porém, a bronquite já é algo mais que leva um certo tempo, né? Esse problema vai gerando ali uma certa falta de ar com maior frequência, ao contrário da asma. Então a bronquite é algo mais duradouro, né, que demora com uma maior frequência. Já a asma é algo constante, mas num intervalo de tempo menor. E os dois problemas, essas duas doenças, ocorrem justamente nos brônquios e nos bronquíolos. E os alvéolos são pequenos sacos, né? A gente fala saco, deixa eu
Só volta aqui para vocês entenderem. São pequenos sacos e bolsas, né, como vocês podem ver nesta imagem, e é o final dos bronquíolos. Aquela parte lá que eu disse para vocês, né, o final dos bronquíolos dá início aos alvéolos. Nossos dois pulmões são formados aí por diversos milhões de alvéolos. E esses alvéolos é o responsável por fazer o processo de hematose, que é a retirada do oxigênio, né, e a retirada do oxigênio ou a retirada do CO2 e fazendo esse processo aí de encaminhamento, né, de CO2 ou de oxigênio. Então, o oxigênio que chegou até os nossos alvéolos vai ser adicionado aos nossos capilares sanguíneos, que vai fazer o transporte, né, através aí da nossa corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, tem lá a corrente sanguínea que já está trazendo o CO2, o gás carbônico, que vai se aderir também aos alvéolos, que vai se aderir aos bronquíolos, e aí vai fazer o caminho de volta, né? Então, aonde é que vai ocorrer esse processo de hematose, de trocas gasosas? Dentro ou no interior desses vasos chamados de alvéolos pulmonares, tá bom, pessoal? Numa outra aula nós vamos falar como é que acontece esse processo de trocas gasosas. Então ele permite que aconteça esse processo de trocar oxigênio por CO2, né? E ele, ao mesmo tempo, esses alvéolos, eles estão em constante contato com os nossos capilares sanguíneos e com os nossos vasos sanguíneos. Uma coisa importante aqui é que o nosso pulmão do lado esquerdo, né, ele vai ser dividido em dois lobos, né? Numa outra aula também nós vamos falar sobre isso. Ele é menor do que o do lado direito, né? Justamente aqui onde a região, né, onde está situado o nosso coração, ele é menor. O pulmão do lado direito ele já vai ser dividido em 3 lobos. Também nós vamos falar depois numa outra aula. E embaixo desse pulmão vai ter o quê? Um outro órgão chamado de diafragma, que é ele que vai fazer os movimentos respiratórios. Vamos entender aqui como é que acontece esse movimento respiratório. A entrada e a saída do ar dos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar. Vamos ver aqui como é que acontece isso, tá bom? Deixa eu adiantar logo os slides aqui. Pronto. No processo de inspiração, que é quando puxamos o oxigênio, o que é que acontece? Primeira coisa, vai aumentar o volume da nossa caixa torácica, né? Essa parte aqui, essa caixa aqui, chamada de caixa torácica, ela vai aumentar. Observe que quando inspiramos, essa parte fica maior, né? Com isso, no interior do nosso pulmão vai ocorrer a diminuição da pressão intrapulmonar, ou seja, o nosso pulmão ele fica menor. Aqui fora, a caixa torácica ela fica bem maior, porém no interior, né, do nosso pulmão, a pressão vai ser menor. Quando acontece a expiração, é ao contrário. Tu vai ter a diminuição da caixa torácica, ou seja, estamos expirando, diminui a caixa torácica e ao mesmo tempo aumenta a pressão, ou seja, nossos pulmões, ele vai aumentar. E vale ressaltar que os nossos pulmões, ele é um órgão elástico. Então isso facilita também esse processo de inspirar e de expirar. Quando expiramos, a pressão torácica aumenta e o pulmão diminui a sua pressão. Quando expiramos, a caixa torácica diminui e a pressão do pulmão, ele aumenta, ou seja, ele vai ficar num formato mais elástico, ele vai aumentar a sua pressão intrapulmonar, tá bom? Então, esse processo aí é o resumo total da inspiração e da expiração. Então, inspiramos, aumenta a caixa torácica e diminui a pressão do pulmão. Expiramos, diminui o volume da caixa torácica e aumenta a pressão dos nossos pulmões, tá bom? E quem vai ajudar nesse processo? O diafragma, que vai fazer essa sustentação, né? Quando inspiramos, o diafragma eleva os nossos pulmões. Quando expiramos, o nosso diafragma, né, traz ali, né, diminui essa pressão dos nossos
pulmões. Aqui na imagem vocês podem ver como é que funciona mais ou menos esse processo. Observem, ó, o processo da inspiração, ó, o volume que a nossa caixa torácica fica, né? Mas, porém, a pressão pulmonar aqui, ela é menor. Quando expiramos, observem o tamanho da nossa caixa torácica, ela vai diminuir, porém, a pressão interna ela vai aumentar. Então, mais ou menos esse processo aí, né, que acontece no momento que estamos inspirando e expirando. Então essa foi a nossa aula aí de biologia, pessoal, falando sobre sistema respiratório. Falamos um pouco dos órgãos que vão participar desse sistema e ao mesmo tempo fomos vendo aí, né, a função de cada órgão desse e como é que acontece esse processo total aí da entrada e da saída de oxigênio. Espero que vocês tenham conseguido assimilar este conteúdo, tenham conseguido de certa forma aprender. Vale ressaltar que vamos ter outras aulas falando ainda sobre sistema respiratório. Essa aqui foi uma aula introdutória, né? Vamos falar sobre as doenças que ocorrem no sistema respiratório, né? Ainda vamos dar continuidade a falar sobre a asma, bronquite, fibrose cística, enfim, outras doenças, né? Vamos falar sobre as trocas gasosas, como é que acontece esse processo da hematose, enfim. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.